Let's go, vamos lá. Depois de um longo intervalo, pré-Pesach, a gente vai voltar aqui para o nosso estudo de Tanakh. E se você quer entender guerras de Israel, quer saber a chave para nossa vitória, está aqui, está nesse livro. A história é cíclica, a história não muda. David HaMelech, ele está no início do reinado dele, ele já travou algumas batalhas, a gente viu, e agora a gente vai ver mais algumas. É conhecido que David HaMelech não construiu o templo, a gente já explicou a respeito, porque ele tinha mão de guerra. Então, lembrando a explicação muito bonita, não é uma crítica a Davi, mas pelo contrário, o altar você constrói para poder fazer sacrifícios com sangue. Davi HaMelech já fez sacrifício o suficiente. Ele teve que abrir mão do estudo dele, da grandeza dele. Era um pastorzinho, imagina. Pastorzinho agora virá chefe militar, além de rei, etc. Então ele já fez o corbá nos sacrifícios dele, ele não precisava ter construído o Beit HaMikdash, isso ficou para o filho dele. Então David HaMelech, ele faz uma batalha contra os Plishtim. Não é muito detalhada essa batalha, mas ele conquista os Plishtim, lembrando que os Plishtim são arqui-inimigos do povo judeu, vão e voltam e viram e atacam novamente lá de trás, desde Abraão Avinu, Yitzhak, e aí fizeram um trato e etc. Mas a história de Shimshon com os Plishtim, várias vezes no livro dos Juízes, a gente tem os Plishtim que eles aparecem, e dessa vez, então, David HaMelech conseguiu, não é acabar com eles, mas conseguiu pelo menos dominar eles por um bom tempo. Ele tomou conta da cidade de Gat. Lembrando, foram esses Plishtim que tinham destruído o último templo que tinha até então, que era o Mishkan, que tinha na cidade de Shiloh. Depois disso, David HaMelech, ele vai para o sudeste de Israel e ele vai travar uma batalha com Moab. Aonde aparece Moab? Então, Moab aparece na Torá, a história de Balac. Nosso povo, ao invés de sair do Egito e ir direto para Israel, lá por Gaza, a gente fez a volta, a gente desceu toda a volta pelo deserto, e aí a gente entrou pelo lado, leste de Israel. Mas inicialmente eles entraram lá por Jericó, que é lá um pouco mais para cima. Eles iam entrar a princípio por passar por Moab. Moab era o Balac, eles estavam com medo, e aí o Moab trouxe lá o Bilam para amaldiçoar, etc. E no final das contas, a gente só fez uma guerra contra Midian, dois povos diferentes. Midian era onde Moshe Rabbeinu cresceu, onde ele ficou lá por muitos anos, onde ele casou, e Moab era onde tinha o rei Balac. O rei Balac contratou o Bilam, tentou amaldiçoar e não conseguiu, mas no final o Bilam deu conselho para ele, para colocar as moças à disposição do povo judeu e fazer com que eles errassem, e de fato trouxe uma praga para o nosso povo, até que veio o Pinchas, matou, etc., o chefe da tribo, etc. Mas, naquela época, Deus falou, não façam uma guerra contra Moab, o que é estranho. Porque, afinal, foram eles que contrataram Bilam, foram eles que fizeram todo o problema. E você só pagou a conta para Midian e não para Moab. E um dos motivos que ele falou, que Hashem falou para não mexer com eles, é porque deles iriam sair Ruth, que ia sair o rei David. Certo? Então, agora você pode esperar que o rei David, inclusive, por aquilo que a gente aprendeu agora em Pesach, de que a gente por um lado, não pode se casar com um convertido egípcio. Hoje a gente não sabe quem é egípcio, mas o povo egípcio original, por 3 gerações, mesmo que ele se converta, depois de 3 gerações você pode. Por quê? Porque eles foram aqueles que nos receberam, foram nossos hóspedes, nossos anfitriões, quando a gente chegou no Egito, Jacob, os filhos, Yosef, etc. Então, a gente nunca esquece uma bondade, apesar de tudo. Então, é de se esperar que David HaMelech, que ele veio de Moab, ele não vai fazer uma guerra contra o seu próprio povo. Mas ele vai fazer uma batalha contra Moab. Por alguns motivos, ele vai travar uma batalha, e uma batalha que ele vai tratar os moabitas, colocar eles no lugar como se deve, e humilhar eles, e realmente dizimar eles. Ele...
Povo, não sei o que, não quer dizer que não. Perfeito, tudo bem, mas por aquilo que a gente aprende da Torá, do nível de moralidade altíssimo que a Torá ensina para gente, se poderia talvez presumir que Davi Amelech talvez até vai delegar para outra pessoa, ou esperar que outro rei fizesse, não ele mesmo, que veio de Moab. É, né? Sim, sim, sim. E provavelmente tinha primos lá, não eram judeus. Alahicamente não eram primos, mas tinham lá gente de sangue. Então, primeira coisa, ele precisava acertar uma conta antiga. A conta antiga era que Moshe Rabbeinu deveria ter feito uma guerra de vingança contra Moab. Vingança, não sei se é a palavra adequada, mas ele deveria ter feito essa guerra. Ele não fez porque ia nascer a Ruth. Bom, Ruth já nasceu, né? Agora Davi Amelech está na hora dele. Não só isso. Se você lembra das profecias que o próprio Bilam ele disse, ele contratou ele para amaldiçoar. Então ele amaldiçoou uma, duas, três vezes. Depois ele já não quer mais, porque ele viu que não está dando certo. Ele deu brachá três vezes. Aí no final ele fala, olha, deixa eu te contar o que vai acontecer no final dos tempos. E aí ele faz profecias. E as profecias, na verdade, são indicadas, tem várias formas de interpretar, mas a maneira mais clássica é que ele faz alusão a Davi Amelech, que é a Mashiach. E a alusão que ele faz a Davi Amelech, ele fala, um rei virá de Bnei Israel, e ele vai destruir todos os cantos de Moab. Ou seja, já estava previsto pelo próprio profeta que o Moab tinha contratado, que um descendente desse povo, que curiosamente vai ser do próprio Moab, por parte da Ruth, e ele vai ser, não por parte do pai, mas por parte da Ruth, ele iria destruir todos os Moabitas. Então chegou a hora dele concretizar isso. E aqui tem mais uma dívida pessoal que ele tinha que acertar, que não sei quem lembra, mas em determinado momento, Davi Amelech, quando ele estava fugindo do Shaul, ele foi até Moab. E Moab deu uma proteção para ele. Eram primos. Não era primos, era primos. Quando Davi foi dar uma saída para, sei lá, tomar um cafezinho, fazer uma guerrinha e voltar, então ele foi lá dar uma saída. Quando ele voltou, todos os pais dele, os irmãos tinham sido assassinados. Por quem? Pelos Moabitas. Grandes parentes e amigos eram eles. Então, não só uma dívida de gerações ele tinha, ele também tinha uma dívida a acertar muito recente. É, se eu não me engano, aquela tem uns psukim depois da de leitura pós-Shabbat, que, se eu não me engano, fala essa parte, que inclusive acho que Da deve haver. Haftarah. Eu não sei se Do é. quê? Logo depois que acaba o Shabbat, tem umas leituras Haftarah. para se fazer. Aí eu vi uma dessas que a Davi Amelech, acho que ele tinha feito um juramento que não ia fazer nada, mas ele pede para Shlomo Amelech terminar o trabalho para ele. Não, isso era Isso para é outra ele coisa. mandou matar duas ou três pessoas Que ele mesmo não que ele não podia, podia né? matar. Ele poderia, mas ele não quis. Isso é no final da vida dele. Ele pede para ele acertar certas contas, duas ou três pessoas. Acho que era Shimi Ben Gerá, tinha mais alguns lá. O general, Mas tem nada o a ver com próprio o Yoav, não era o Yoav? Não lembro agora. Bom, Mas não tem nada a ver com isso, né? não. Eu mencionei isso, falei, ele poderia ter deixado para outro, como aconteceu no. Ok. E agora, e finalmente, o mais importante de tudo, que era do ponto de vista militar. Era importante para o povo judeu que isso acontecesse. Então vamos até supor que Davi Amelech tinha uma dívida de gratidão. Tá bom, mas não está na hora de você pensar na tua família, não está na hora de você pensar nas tuas dívidas. Você tem que pensar, isso é muito importante, do ponto de vista militar. O que a gente precisa fazer para nós, povo judeu, estarmos seguros? E você, como rei, mais do que todos, tem que esquecer tua questão pessoal e você tem que pensar, em primeira coisa, na segurança do seu povo. Então, ou era expansão ou é ameaça. Por enquanto, que esses povos todos aqui eram uma ameaça para o nosso povo. Não tinha dúvida nenhuma. Moab, e você vai ver aqui da continuação da guerra, etc., eles eram realmente inimigos nossos. Não tem dúvida. E aqui, então, começa a história. E aí, então, começa a história
do preparo para essa guerra. E aqui acontece uma coisa que se repete na história. Então vamos lá. Ele precisava ir até o lugar que se chamava Aram. Aram era, digamos assim, era o estado. Aí você tinha os municípios. Então você tinha Aram Tsova, Aram Damesek e Aram Naharaim. São 3 Arams. ABC, quem conhece? ABC. E aí, esses povos já tinham provocado nosso povo, roubado nosso povo. Então Davi ele chega para o seu general Yoav e ele fala, por favor, vai até Aram Tsova, inclusive está no Teilim, o nome dessa cidade, que faz parte da captura lá, da guerra dele, e vamos controlar eles de uma vez por todas. Os arameus, eles ouvem falar isso. E agora, então, eles colocam no jornal, povo judeu, mentiroso, assassino. O que eles falam? Está escrito na Bíblia. Quem estudou a Bíblia, de repente eles estudam a Bíblia. Está escrito na Bíblia que Lavan, quando ele foi perseguir o Jacó, isso aconteceu, Lavan morava em Aram Naraim. Ele vai lá, Lavan o quê? O arameu, Lavan arameu. Ele vai lá, persegue o Jacó. Ele queria matar o Jacó, e no final, quando o Jacó ele fala, olha o que você fez para mim, uma passagem muito importante da gente lembrar. Olha o que você fez. Então, primeiro ele chega e acusa, oh, você roubou minhas filhas, você levou embora. Eu não roubei nada, eu trabalhei para você 20 anos. Eu trabalhei de noite, trabalhei de dia, comi gelo à noite. Quando um animal morria, eu pagava por minha conta, tirava do meu salário que não tinha. E no final, quando eu quis finalmente ir embora, você me enganou 100 vezes. Bom, ele precisou fugir. E aí o Lavan, ele fala, bom, mas você nem me pediu minha permissão? Depois de tanto abuso, depois de tanto, você nem pediu minha permissão. Aí o Lavan viu que já não tinha mais jeito. Não tinha mais como abusar do Yaakov. Então o que ele fala? Olha, você é um cara perigoso. Coitado, Yaakov. Coitava do rebanho. Você é um cara perigoso. Vamos fazer um acordo, vai que amanhã você vai querer me fazer o mal. Você é um cara que não dá para confiar. Pode imaginar. E aí ele fala, vamos fazer um monumento, Eda Galazé, esse monumento, essas pedras vão ser a testemunha que você não vai passar daqui, eu não vou passar daqui para fazer o mal para você, e você não... Esse é o... Quando ele viu que não tinha mais nada para fazer, então ele coloca no jornal, judeu foge, judeu mentiroso, cuidado com ele. É isso que ele fez. De repente, eles lembram, gerações depois, aquilo que eles fizeram com o povo judeu, e eles transgrediram o pacto. Isso não sai na mídia, isso não está escrito. Está escrito o quê? Que os judeus estão querendo quebrar o pacto contra a final promessa que eles fizeram. E Davi da Meda, com sua extrema humildade, ele falou, tá bom, vamos pensar, talvez eu esteja errado. Isso acontece com o nosso povo. A gente fica pensando, será que eu estou errado? Será que eu deveria realmente aceitar tudo que fazem com a gente? Hã? Não pode ter escrúpulo. É. E aí Davi da Melech, mas como ele tinha que tomar uma decisão nacional, ele foi se consultar. Ele se consultou com o Sanhedrin, com o Supremo Tribunal. E ainda, quando ele vai se consultar, ele tira a sua coroa. Ele fala, eu quero que vocês me deem uma opinião objetiva, imparcial. Talvez vocês, olhando para a minha figura, que eu sou um rei, você sabe que o rei vai pensar de forma objetiva e militar, e vocês vão querer me agradar. Então ele tirou a coroa para que eles realmente deem a opinião honesta e sincera. Eu não estou aqui para acertar contas pessoais com ninguém. Eu estou aqui para fazer a vontade de Hashem. Naquela época ainda não tinha os Urim e Tumim. Tinha Urim e Tumim. Aqui ele não traz que ele consultou Urim e Tumim, mas a Guimarães diz que sempre ele consultava Urim e Tumim. Então, é muito provável que ele também consultou Urim e Tumim. A ordem, se eu não me engano, era primeiro Sanedrim, depois Urim e Tumim, depois ele falava para o Yoav, toma conta, que era o general, era o chefe do exército, para começar as guerras. Aqui não conta que ele consultou, mas muito provável, conforme a Guimarães, ele sempre consultava. Então, provável que... E aí, o Davi da Melech, então, ele perguntou para eles, e eles falaram, olha, primeira coisa, o próprio Bilam, que era arameu também, já na história da própria Torá, já rompeu esse pacto. Ele veio lá para amaldiçoar nosso povo, depois deu a ideia, etc.
Depois, se a gente for mais para o início do livro de Yoshua, que a gente estudou, Otniel ben Knas, que foi lá, logo no início de Yoshua, o rei chamado Hushan Rishataim, que era de Aram Naraim, atacou os judeus. Também já rompeu o pacto. Então, eles romperam o pacto, a gente não tem obrigação de manter o nosso pacto. E aí, então, vocês têm permissão para lutar contra eles. E agora, eles, então, querem permissão para usar o espaço aéreo do Edomim. Edom era um outro povo muito amigo nosso. E eles falam, nosso espaço aéreo está fechado para vocês. Na época era terrestre, mas é quase a história quase igual. Nosso espaço terrestre está fechado, vocês não podem passar por aqui. Eles vão ter que dar um jeito de fazer algo que não é detectável pelos radares para conseguir fazer chegar lá. Não sei como vocês vão fazer, mas por aqui vocês não passam. E nós estamos ao lado do Irã, quer dizer, ao lado do... mudou o nome, do Aram. Bom, tudo igual, Moabita. Nós estamos ao lado deles. Então, David, então, ele manda o seu exército com Yoav, e eles vão até Aram Tsova, eles capturam... Não passam por... Aram Tsova é no norte. Não, esqueci o principal. Eles, então, passam pelos Edomim, fazem uma pequena guerra na entrada, só para abrir espaço. Eles falam, a gente não tem tempo agora para lidar com esses Edomim, então a gente vai... Eles mataram 20 mil, capturaram 20 mil soldados, depois 1.700 cavaleiros, foi o necessário para... Então passaram... Passar pela Desculpa. No caminho eles mataram 6 mil soldados para poder abrir passagem, para poder chegar até o destino deles. Lá em Aram Tsova, eles capturaram 20 mil soldados de infantaria, mais 1.700 cavaleiros, e aí eles tiveram a vitória que eles precisavam para poder ganhar de Aram. E eles falaram, não dá tempo agora para a gente lutar contra os Edomim, na volta, quando terminar, a gente resolve com eles. Eles só mataram o necessário para poder abrir o espaço, para poder chegar aonde realmente era o inimigo, o foco principal na zona de fogo, onde eles realmente precisavam chegar. E com isso, então, eles realmente dominam, eles trazem despojos, eles trazem muitos cavalos. O David Amelech, uma parte dos cavalos ele pega, só que a Torá proíbe que um rei tenha muitos cavalos. Por outro lado, o cavalo é um tanque inimigo da época. Então ele foi lá e cortou uma parte dos pés dos cavalos. Infelizmente é Tsar Balechaim, mas uma questão de vida, não tem dúvida nenhuma. Ele fez isso por proteção do nosso povo. Ele não podia pegar esses cavalos para si. Então ele desativou, desarmou, neutralizou esses cavalos. E ele também não podia acumular muito ouro e prata, como a Torá diz para a gente, para os seus bens próprios. Então ele doou grande parte disso para a construção futura do Beit HaMikdash, e o cobre, que ele também tinha conseguido muito cobre nessa guerra, ele depois usou para construir aquilo que chamou Yam Shel Shlomo, o mar de Shlomo, quando construiu o templo, que era uma mikve muito grande, e ele usou isso para essa construção. Fala. Pelo que eu sei, o rei não podia para ele ter os cavalos, mas Sim, o exército sim. era uma coisa nacional. Bem sei. Era nacional, não era para ele.